Nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra descobrirá que o seu pai está tentando fazer com Joana e não vai deixar barato. Ela vai vender todas as terras do pai para José Inocêncio, sem Egídio saber. Isso acontece depois que Sandra flagrar o seu pai colocando Dona Joana contra a parede, segurando no braço da moça. Furiosa, Sandra vai com tudo para cima do vilão, salva Joana e o desmascara ele na frente de sua mãe. Dona Patroa diz: "Ele é homem, minha filha. O que eu posso fazer?" Revoltada, Sandra aponta o dedo para a cara de Egídio e faz um juramento. "Isso não vai ficar assim. Você vai pagar pelo que fez com a minha mãe e com aquela mulher. Você vai pagar perdendo o que mais ama." O vilão dá risada, mas Sandra vai atrás de José Inocêncio e diz que tem um plano para fazer o seu pai sofrer graves consequências. O fazendeiro abre um sorriso e aperta a mão de Sandra, deixando claro que vai ajudá-la no plano. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Sandra flagrar o seu pai encurralando Joana. Desesperada, a esposa de Tião quase chora e tenta se afastar o máximo que pode do homem. Egídio a segura pelo braço e, furiosa, Sandra questiona: "Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Sai de perto dela! Sai, que eu tô mandando!" Egídio toma um susto enorme com a presença de sua filha e se afasta na mesma hora. Joana respira aliviada, mas começa a chorar. Cheia de raiva, Sandra grita: "O que você pensa que tá fazendo? Encurralando sua funcionária?" Egídio diz: "Se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado com o jeito que fala comigo." Sandra não deixa barato e avisa: "Eu tomaria muito cuidado se eu fosse você. Eu não posso admitir uma coisa dessas. Isso que eu acabei de ver aqui. Não posso." Com toda a raiva que sente, Sandra dá as costas e sai andando. A moça volta para casa e anda de um lado para o outro, ainda irritada. Dona Patroa se aproxima e pergunta: "O que foi, minha filha? O que aconteceu para você estar desse jeito? Nunca te vi assim." Sandra responde: "Você vai saber quando meu pai chegar aqui. Vai saber de tudo. Eu vi ele fazendo uma coisa. Uma coisa." De repente, Egídio chega e questiona com um jeito cínico: "Tava falando de mim, minha filha?" Dona Patroa os interrompe e grita: "Alguém pode me explicar o que aconteceu? Pelo amor de Deus!" Sandra não se segura e grita: "Aconteceu que eu vi meu pai tentando agarrar uma das funcionárias de vocês, a tal da Joana. Cheguei lá e ela tava tremendo de medo. Sabe o que ele disse, mãe? Que trocaria você pela Joana. Te mandaria embora e colocaria ela no seu lugar. Isso tudo sem ela querer." Egídio continua sem dizer nada. Dona Patroa abaixa a cabeça e fala: "Eu sei que o seu pai está afim da Joana, minha filha." Pasma, Sandra questiona: "Você escutou o que eu acabei de dizer, mãe? Ele estava colocando ela contra a parede, segurando o braço dela."
Dona Patroa pergunta: E você quer que eu faça o que, minha filha? Seu pai é homem, se esqueceu? Egídio dá risada. E mais furiosa ainda, Sandra fala: Eu não posso acreditar que eu tô ouvindo uma coisa dessas, mãe. A senhora vai admitir essa traição? Egídio encara a menina no fundo dos olhos e diz: Sandrinha, minha filha, deixa eu te explicar como é que funcionam as coisas por aqui. Todo palmo de terra que você olhar na sua frente, inclusive a casa da Joana, é meu. Sou eu quem mando em tudo. Eu que faço as regras. Revoltada, Sandra não demonstra medo e avisa: Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar de você e vou tirar o que você mais ama. Egídio ri da cara dela e responde: Pode tentar. Eu duvido que consiga alguma coisa, mas tenta. Dona Patroa continua sem responder nada. Sandra dá as costas e vai embora mais brava do que estava. Instantes se passam até que a moça aparece na fazenda de José Inocêncio outra vez e conversa com o fazendeiro. Sandra aproveita a amizade que está tendo com José Inocêncio e conta tudo o que aconteceu. Também com raiva, Zé Inocêncio diz: Você que me perdoe, Sandra, mas teu pai nunca valeu nada mesmo. Nem ele e nem teu avô Pica-Pau. Mas agora isso daí já é demais. É passar de todos os limites. Alguém precisa fazer alguma coisa para parar ele. Sandra pensa um pouco e diz: Você conhece o meu pai há mais tempo que eu, seu José Inocêncio. O que o meu pai mais ama? José Inocêncio nem pensa e responde: Ah, dinheiro. A coisa que teu pai mais ama nessa vida é com certeza o dinheiro que ele faz com o trabalho dos outros. Sandra pensa mais um pouco e fala: Não, só isso não. O senhor não sabe de alguma coisa que o meu pai ame mais do que o dinheiro? José Inocêncio responde: Além do dinheiro, o teu pai ama muito as terras dele. Ama, mas não cuida. Sandra tem uma ideia, abre um sorriso e fala: É isso. Já sei o que eu preciso fazer. É isso. Determinada, Sandra sai correndo sem olhar para trás e volta para casa. Esperta, a moça começa a preparar uma papelada e espera o momento perfeito para colocar o seu plano em prática. Quando a papelada fica pronta, ela aproveita o momento do almoço e coloca algo no copo de Egídio e de sua mãe. Os três se sentam em volta da mesa e Egídio dá vários goles no copo, sem imaginar o que a sua filha fez. Dona Patroa também dá vários goles, até terminar o copo todo. Sandra continua de olho nos dois e espera o que ela colocou começar a funcionar. Alguns instantes se passam, até que Egídio começa a bocejar e fala: Nossa, que coisa esquisita é essa que me subiu agora? Dona Patroa comenta: Eu também tô sentindo uma coisa esquisita, que não sei explicar o que é, Egídio. Essa canseira, de repente, esse calor. Sandra vê que o seu plano está dando certo e disfarça o sorriso. Logo depois, a moça se levanta da mesa, volta com uma papelada e fala: Pai, mãe, eu preciso que vocês assinem esse documento para mim. É uma coisa da faculdade. Fora de si por conta do que a sua filha fez, Egídio não desconfia de nada e começa a assinar tudo sem ler.
Dona Patroa também fica sem consciência de seus atos e assina sem desconfiar de nada. Logo depois, Sandra se afasta deles e comemora sozinha. Deu certo! Eu sabia que ia dar certo. Sabia. Agora eu só preciso conversar com a Dona Joana e com o José Inocêncio. Eu quero ver a cara do meu pai quando ele souber. Sandra continua dando risada e vai colocar a próxima parte do plano em prática. Alguns dias se passam e em casa, Egídio é surpreendido ao ver José Inocêncio chegar junto com Sandra, Dona Patroa e mais alguns funcionários. Curioso e preocupado, o vilão pergunta: Eu posso saber o que você está fazendo aqui, José Inocêncio? Por que tirou os meus funcionários da lida? E Dona Joaninha? O que você está fazendo junto com esse homem? Ainda mais depois de tudo o que eu lhe contei sobre ele. Sandra dá risada e responde: Eles só vieram buscar o que é deles por direito, meu pai. E se eu fosse o senhor, entregava tudo sem achar ruim. Me ouviu? Egídio continua sem entender nada e questiona outra vez. Mas que conversa é essa? Que sorriso é esse no rosto, Sandra? Dona Patroa também não entende nada e pergunta: Minha filha, será que você poderia explicar pra gente o que tá acontecendo? O que é essa gente toda aqui? Egídio interrompe a esposa e, mais furioso ainda, manda: Volta pra cozinha e deixa que eu resolvo isso. Sandra interrompe o seu pai e fala mais alto: O senhor não ouse falar assim com a minha mãe. Ela não vai pra cozinha, coisa nenhuma. Vai ficar aqui. Até mesmo porque o assunto que nós temos pra tratar também é de interesse dela. José Inocêncio se aproxima de Egídio, o encara com um jeito intimidador e avisa: Tá na hora de você arrumar tuas coisas e picar mula daqui, Egídio. Você não tem mais nada por aqui. Sem imaginar a grande arapuca que caiu, Egídio não demonstra medo e fala: Devo confessar que o amigo José Inocêncio é bem corajoso para falar comigo desse jeito. Muitos que levantaram a voz para mim nunca voltaram para contar a história. José Inocêncio avisa: Eu não tenho medo do cê, assim como nunca tive medo do teu pai também. E eu tô lhe avisando, é melhor você juntar tuas coisas e ir embora, antes que você tenha o mesmo fim que o teu pai teve. O mesmo fim merecido. Egídio dá risada nervoso e fala: Vocês só podem estar completamente fora de si de achar que eu vou embora das minhas terras. Sandra o encara sem medo nenhum e anuncia: Acontece, painho, que essas terras não são mais suas. São de Mainha e de Dona Joana. Quando escuta aquilo, Joana arregala os olhos, fica confusa e pergunta: Oxente, mas que história é essa? Eu nunca fui dona de nada nessa vida, nem de mim mesma. José Inocêncio responde: Pois agora você é dona de si mesma e de metade dessas terras, de tudo o que você tá vendo. Sem contar o tamanho da fortuna que tá guardada dentro de uma conta no banco. Dona Patroa também fica incrédula e pergunta: Como que uma coisa dessas é possível, meu pai? O que foi que você fez, minha filha? Fala pra mim. Fala. Sandra responde: Eu não fiz nada. Vocês que fizeram. Ou melhor,
meu pai. Sandra entrega um documento para ele. Egídio começa a ler, entra em desespero e fala: Isso não pode ser verdade. Eu nunca assinei uma coisa dessas. Aqui tá dizendo que eu tô passando tudo o que eu tenho, todas as minhas terras e todo o meu dinheiro para a dona patroa e para a Joana. É impossível! José Inocêncio se aproxima e questiona: Como vai ser? Você vai sair daqui ou eu mando os teus próprios funcionários te tirarem? Egídio percebe que José Inocêncio e os homens não estão para a brincadeira e fica com mais medo ainda. Dona Patroa abre um sorriso de orelha a orelha e fala: Eu não acredito que você conseguiu isso, minha filha. É um milagre. Eu finalmente vou poder mandar o seu pai para bem longe daqui. Joana também chora de emoção e fala: Isso tá parecendo um sonho. O melhor sonho que eu tive na minha vida todinha. Nunca mais o seu Egídio vai aparecer aqui. Desesperado, Egídio tenta se ajoelhar aos pés de sua esposa e implora: Me perdoa, deixa eu ficar nessas terras. Eu prometo que eu nunca mais vou te chamar de Dona Patroa. Dona Patroa dá risada e responde: É claro que você nunca mais vai me chamar assim. Afinal de contas, vai estar bem longe. Egídio é expulso da fazenda e, furioso, vai embora enquanto grita: Isso não vai ficar assim! Não vai mesmo! Não vai! Joana, Dona Patroa, Sandra e José Inocêncio comemoram juntos que finalmente mandaram o vilão para longe. Você acha que o Egídio tinha que ser expulso de suas terras? Preso? Ou algo pior deveria acontecer com ele? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.